Aula 110, nossa 10ª aula do módulo Mecânica Básica de Veículos. Para baixar o resumo dessa matéria, acessem o site www.autoescolaonline.net. Para adquirir o DVD com todo o nosso curso, clique sobre essa tarja vermelha e estará sendo direcionado à página de aquisição do DVD. Para nos enviar dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, utilizem os e-mails autoescolaonline.net@gmail.com ou ronaldo@autoescolaonline.net. Nesta aula nós vamos falar sobre o sistema de rodagem. O sistema de rodagem é o responsável pelo contato do veículo com o pavimento, com a pista. Vamos conhecer quais são as peças ou as principais peças do sistema de rodagem. A roda, o cubo de roda, o pneu e o rolamento. Vamos entender como é que essas peças se interagem. O pneu é preso à roda e o rolamento é encaixado dentro do cubo de roda. Esse cubo de roda fica fixado ao veículo e a roda é encaixada neste cubo de roda. Como vocês podem observar, são 4 parafusos onde a roda vai se encaixar, sendo presa então. Bom, conhecido então essas peças e como é que elas se encaixam, vamos conhecer agora o que significam aquelas inscrições que tem no pneu. Aqui, bem representado para vocês, esse 195, que poderia ser 185, 175, 165, isso quer dizer o quê? Isso é a largura do pneu, assim conforme mostrado aqui para vocês. E esse 55? O 55 aqui é a série do pneu, a relação em porcentagem de altura vezes largura, que é o que vocês viram aqui. Neste caso, quer dizer que a altura equivale a 55% da largura do pneu. Esse R que aparece aqui é de radial. O pneu ele pode ser radial ou diagonal. Se ele é radial ou diagonal, isso está relacionado à estrutura do pneu, a forma como ele é montado. Não nos interessa por enquanto. Esse 16 aqui é o tipo de roda que esse pneu vai se encaixar. Nesse caso, ele vai se encaixar num aro ou roda 16, de numeração 16. O 87 aqui faz referência ao índice de carga. Esse 87 não é exatamente o peso que o pneu suporta, não. Existe uma tabela, essa tabela pode ser consultada pela internet também, onde esse 87 vai te dar a referência de índice de carga desse pneu. Eu não vou mostrar isso aqui para vocês agora, porque com certeza não é questão de prova. Basta que vocês saibam que esse 87 significa índice de carga. E essa letra V aqui no final é o índice de velocidade. Índice por quê? Porque existe uma tabela que te dá o valor exato de velocidade que pode ser desenvolvido com esse pneu. Conseguiram entender aí? Essa numeração toda, que até então para vocês parecia uma coisa muito difícil de ser compreendida, com essa explicação já fica mais fácil. No sistema de rodagem, qual é a manutenção preventiva que pode ser dada? Nós começamos falando sobre a calibragem dos pneus. Não existe manutenção mais básica do que a calibragem dos pneus. Esse tipo de manutenção deve ser feito pelo menos uma vez por semana. Repetindo, pelo menos uma vez por semana. Claro que no princípio pode parecer chato, entediante, mas com o tempo você acostuma. Portanto, não deixe de fazer manutenção, calibragem dos pneus pelo menos uma vez por semana. A calibragem, 26 libras, 28 libras, 30 libras, não é a quantidade de ar, e sim a pressão do ar. E a calibragem adequada para o pneu do seu veículo é o recomendado pelo fabricante, está no manual do proprietário do seu veículo. A calibragem pode ter variações conforme a finalidade para a qual o veículo será utilizado. Se você normalmente utiliza o seu veículo para o simples deslocamento de um ponto ao outro, você ou no máximo você e mais um,
é uma calibragem. Se você vai realizar uma viagem, bagageiro cheio, a família toda dentro do carro, já é uma outra calibragem. A gente deve considerar que nesse segundo caso, até em razão do peso, que certamente estará aumentado, você deve adicionar aí 2 ou 4 libras a mais do normal do seu dia a dia. Vamos ver aqui o que acontece quando a calibragem dos pneus está inadequada. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que pneus mal calibrados contribuem, inclusive, para o aumento do consumo de combustível. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se alguém te perguntar se um pneu descalibrado aumenta o consumo de combustível, você certamente diria que não, porque parece que não tem nada a ver. Mas aumenta sim. Um pneu subcalibrado, por exemplo, vai prender mais o veículo, onde certamente vai exigir mais do motor e, com certeza, aumentará então o consumo de combustível. Então, observem, até nesse sentido, a falta de calibragem dos pneus é prejudicial. Aqui nós temos um exemplo do que acontece quando um pneu está com excesso de calibragem. Vejam, pressão alta. O que acontece? O pneu muito cheio, ele tende a se desgastar somente no meio. E é claro que isso não é legal. E pressão baixa? Pouca calibragem, ele tende a se desgastar nas laterais. Observaram? Portanto, não se esqueçam, calibragem semanal dos pneus, ou pelo menos semanal, para evitar um consumo maior de combustível e um desgaste irregular dos pneus. Outra manutenção dada no sistema de rodagem é o rodízio dos pneus. Vocês podem observar aqui, eu vou até dividir aqui ao meio, porque esse aqui são 2 exemplos. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é outro exemplo. Aqui nós estamos falando de veículos de tração traseira. Observem aqui, tração traseira, ou nas 4 rodas. Como é feito esse rodízio das rodas? Observem, os pneus que estavam atrás foram para frente. E os que estavam na frente foram para trás de forma cruzada. Compreenderam? Você não precisa se preocupar com essa forma do rodízio. Isso não vai ser perguntado em prova. Só estou mostrando para fins de curiosidade. E aqui no veículo de tração dianteira, que é o comum, o padrão da maioria dos veículos, observem, os pneus de trás vão para frente de forma cruzada, enquanto os da frente vêm para trás sem que sejam cruzados. É o oposto do que nós vimos no exemplo anterior. Isso é o rodízio dos pneus, que deve ser feito periodicamente, pois sendo assim, os pneus do veículo terão um desgaste igual ou por igual, uniforme, evitando então um desgaste irregular e prematuro dos pneus. Outra manutenção nesse sistema é a troca dos pneus. Observem aqui, esse pneu você ainda consegue ver alguns desenhos nesse pneu. Tem muito condutor que um pneu nessas condições, para ele tá bom. Ele pensa, não, tá legal, dá para circular ainda alguns quilômetros. Não dá, e eu vou mostrar para vocês qual é a referência que vocês têm para saber se o pneu ainda tem condições de circular ou não. Todo pneu ele tem uma indicação que chama-se TWI. Isso já foi mostrado lá nas aulas de direção defensiva, eu vou repetir aqui para vocês. TWI é uma sigla em inglês que para nós vai ser entendida como delimitador de desgaste. Se você observar nas laterais do pneu, você vai achar essa sigla TWI e acompanhando o desenho onde está o TWI, você vai achar esse alto relevozinho aqui no pneu. Se você passar uma caneta ou um material pontiagudo aqui no friso do pneu, nesse sentido, você vai sentir esse alto relevo aqui. Esse alto relevo chama-se TWI e ele tem 1,6 milímetros de altura. Então, como é que funciona? De acordo com que o pneu vai desgastando, você vai observando. O dia que o pneu chegar no nível desse TWI, ele precisa ser substituído. Aqui nesse desenho, dá para ver aqui, o TWI está exatamente nesse ponto. Observem que a banda de rodagem do pneu já chegou no TWI. Aqui também tem, vocês não devem estar conseguindo ver,
pela qualidade da imagem, mas também tem. E já está até desgastado o TWI. Nesse tipo de situação, já acarreta infração de trânsito, que é conduzir veículo em mau estado de conservação, onde você vai tomar uma multa grave, vai ter 5 pontos no seu prontuário e o valor dessa multa é R$ 127,69. Nada agradável, né? Outra manutenção preventiva nesse sistema é o alinhamento das rodas. É um serviço feito no borracheiro e ele consiste em quê? Observem nessa ilustração que as rodas do veículo elas podem estar mal posicionadas de várias formas. Nesses casos aqui, onde as rodas estão conforme na ilustração, nós chamamos de cambagem. Nesse caso, cambagem negativa, conforme mostrado aqui no desenho, e aqui cambagem positiva. E aqui embaixo nós temos o exemplo de convergência. Observem, convergência convergente e convergência divergente. Qualquer uma dessas posições que esteja acontecendo com os pneus ou com as rodas do seu veículo vai resultar nisso aqui, ó. Observem, excesso de convergência ou divergência, pneu desgasta do lado externo. Cambagem incorreta, pneu desgasta do lado interno, ou seja, há um desgaste irregular dos pneus, onde o tempo de vida útil deles vai ser bastante reduzido e você terá uma perda prematura desses pneus, onde certamente o prejuízo acontecerá. E aqui, um outro tipo de manutenção preventiva é o balanceamento. O balanceamento ele deve ocorrer em média de 10 em 10 mil quilômetros, juntamente com o alinhamento, que é o que nós vimos anteriormente. Ou toda vez que você substituir um ou mais pneus do seu veículo. Faça o balanceamento e o alinhamento. O balanceamento ele deve ser realizado para evitar trepidações na direção. Se você dirige o seu veículo e ao atingir aí 70, 80, 90 km por hora, você sente a direção trepidando conforme aqui na ilustração representa para vocês, é como se você estivesse andando numa estrada com irregularidades, você deve então procurar o borracheiro para fazer o balanceamento do veículo. Aqui nós temos a máquina onde o profissional faz o balanceamento da roda e esta é a manutenção que você deve aplicar em caso de trepidações na direção. Não se esqueça, balanceamento. Com isso nós finalizamos mais essa aula e voltamos dentro de alguns instantes com a próxima aula de mecânica básica de veículos. Um abraço, até daqui a pouco.